Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, vocês que são apaixonados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a Terceirona, onde você acompanha tudo sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Aqui comigo, João e Cícero. Vamos começar os trabalhos, meus amigos? Fala, Belezão! Fala, Cícero! Vamos juntos, que essa Terceirona, essa rodada, esse programa de hoje promete muito! Meus amigos, vamos para mais uma rodada da Terceirona, mais uma rodada cheia de emoção na Série C. Meus irmãozinhos, infelizmente temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um temporal enorme que destruiu muita coisa e está prejudicando toda a população gaúcha. Nós nos solidarizamos muito com todos vocês, principalmente com as cidades de Erechim, onde está o nosso querido Ipiranga, Porto Alegre, onde está o São José, e Caxias do Sul, onde está o nosso querido Caxias. E esse temporal que acabou correndo fez com que a CBF adiasse os jogos desses times. E por isso nós não vamos ter 10 jogos nessa rodada, vamos ter apenas 7. E estão adiadas Náutico com Ipiranga, que era para ser lá nos Aflitos, São José e Volta Redonda, que era em Porto Alegre, no Passo da Areia, e Sampaio Corrêa e Caxias, que ia jogar no Uniozinho. E belezão, vamos começar então falando das partidas que estão confirmadas, né? Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe o Tombense. A partida será no sábado, às 5 da tarde. O Azulão vem empolgado após vencer o São José, lá em Porto Alegre. Do outro lado, o Gavião Carcará vem em busca da reabilitação. Ainda no sábado, às 19h30, o Floresta, que perdeu na rodada passada para o Volta Redonda, recebe a Ferroviária de Araraquara, que empatou contra o CSA. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já no domingo tem duelo entre Figueirense e Aparecidense, lá no Orlando Scarpelli, às 16h30. O Figueirense, que na última rodada não saiu do empate, enquanto o Aparecidense empatou também com o Ferroviário do Ceará por 2-2. E no domingo, às 16h30, a bola também rola lá na Paraíba, no Almeidão, no confronto entre Botafogo da Paraíba e Remo. Remo, que ainda não venceu na Terceirona, segue com um empate e uma derrota. Embalado, o Atlético, que soma 2 vitórias nas primeiras rodadas, vai a campo contra o ABC, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais, às 19h. Já na segunda-feira, o São Bernardo, que saiu vitorioso contra o Tombense na última rodada, recebe lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Ferroviário, que empatou com o Cidinha. E para fechar a terceira rodada, o Londrina, goleado pelo Ipiranga na última rodada, vai em busca da primeira vitória na Terceirona de 2024. Contra o CSA, lá no Estádio do Café, o confronto está marcado para as 20h da segunda-feira. É isso aí, meus irmãozinhos! Apitou o árbitro, vai começar o programa da Terceirona. Beleza, meus irmãozinhos. Vamos agora pro embate dos desesperados. Londrina e CSA. Os dois times buscam um recomeço e essa partida pode significar isso. E o Londrina vem de uma derrota humilhante por 4-0 pro Ipiranga e o CSA saiu vaiado de casa depois de um fraco empate com a Ferroviária de Araraquara. A partida desse final de semana pode significar muita tranquilidade na sequência da competição para uma dessas equipes. O Londrina, beleza, amigos, voltou a ter paz fora dos gramados com a concretização da SAF, mas a estreia da gestão nos gramados foi de esquecer. A coisa foi tão ruim que com 4 minutos já estava 1-0 pro Canarinho. Já o CSA até que abriu o placar no comecinho do primeiro tempo, logo aos 3 minutos, mas depois parou de jogar e cedeu o empate em casa. Continua sem ganhar o time de Alagoas. Bem, então vamos falar do Londrina, que lá no Estádio do Café foi amassado pelo Ipiranga, né? O Tubarão nem anotou a placa do carro, do caminhão do Canarinho. Tem 2 lados opostos aqui. A gente tem o time de Londrina, que não tá numa situação muito legal, e a gente tem a cidade de Londrina, que é maravilhosa, né? Londrina é demais. E belezão, eu sei que você morou lá, e tem umas coisas, né, que só acontecem em Londrina. Então, deixa eu contar um fato muito curioso para vocês. O jornal Correio Paulistano, né,
que era um tabloide que era distribuído no estado de São Paulo, publicou na edição de 19 de maio de 1935 uma campanha promocional, observe bem, que sorteava brindes no valor de 100 contos de réis aos assinantes do informativo. Um desses prêmios era uma gleba de 30 alqueires nas terras da Fazenda Floresta, na cidade de Londrina. Imagina, você ganhar um terreno no jornal. O valor de 30 alqueires era 15 mil réis. Isso aconteceu antes da inauguração da estrada de ferro que ligava a região a outras cidades. Na época, os 15 mil réis equivaliam a 4 geladeiras ou 5 radiovitrolas. É sensacional essa história. É uma piada, hein, João? Imagina você trocar uma geladeira por um terreno, fica do tamanho de uma cidade depois. Depois vem a estrada de ferro e ela vira uma potência do café. Não dá nem pra imaginar, né? Mas tem uma coisa aí que não é engraçado não, viu, João? Eu tô falando do sacode que o Londrina tomou dentro de casa pro Ipiranga por 4-0. O que foi aquilo, Cícero? Pelo amor de Deus. A SAF, a diretoria, o jogador, todo mundo, dentro de casa. Foi fortemente vaiado. E a chegada do novo gestor do clube não foi das melhores não, viu? Belezão, os caras não viram realmente a cor da bola. No nosso grupo aqui de jornalistas, até imaginávamos que o professor Emerson Ávila ia balançar no caco, mas o Leque continua apoiando o treinador. Quem vai contar para nós tudo o que aconteceu é o nosso jornalista Valmir Martins. Conta aí, Valmir. 2 vira, 4 termina. Que vexame! O Londrina Esporte Clube foi amassado, goleado e passou vergonha diante do Ipiranga de Erechim em sua primeira partida em casa pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em mais uma partida pífia do time comandado pelo técnico Emerson Ávila, o torcedor alviceleste saiu vaiando e protestando. Protestos contra o Grupo Esquadra, através do empresário baiano Guilherme Belintani, que acabou de comprar a SAF alviceleste. Primeiro tempo de um time desordenado, desajustado e pesadão. E a equipe do Ipiranga se aproveitou, fazendo logo 1-0 aos 4 minutos de jogo. Ampliou aos 32. Na volta do intervalo, algumas mexidas e esperava-se uma reação alviceleste. Mas o Londrina parecia, por incrível que possa parecer, administrar o resultado. Só deu Ipiranga mais uma vez, marcando mais 2 na etapa complementar e fazendo 4-0 no Londrina Esporte Clube. Um vexame do Tubarão, mais um na temporada, que já havia sofrido 6 do Atlético Paranaense na sua despedida do campeonato estadual, no jogo da volta da fase quartas de final. Dias melhores virão? Não sabemos. O torcedor está desesperançoso. Nossa senhora, que relato, hein, Valmir? Obrigado, viu? Mas a palavra desesperançoso reflete bem, né? Depois de tudo que aconteceu o ano inteiro, depois da SAF, contratações, são muitos fatores, né? Onde o que mais importa é o que tá acontecendo dentro das 4 linhas. Só depois disso que acontece alguma coisa no clube, né? Tem que acontecer dentro das 4 linhas. É um jogo ruim mesmo, uma apresentação desastrosa do Londrina. Nossa, no último final de semana foi horrível, hein, João? Eu acho que desastre nem é as palavras que a gente tem que usar, né? Porque até focando nas palavras do Valmir, os caras estavam tão perdidos que em algum momento eles acharam que administrar uma derrota seria melhor. E aí a galera tentou segurar o 2-0, mas um 2-0 negativo. E, de fato, teria sido melhor, porque depois o buraco ficou ainda maior, né? Mas pra mim, essa parada de administrar uma derrota mostra que o time não tem força de reação. E no banco, o Ávila também não sabe sair de situações como essa. Gente, o Tubarão encalhou mesmo. Vou concordar com você, João. No intervalo, o professor Emerson Ávila fez 3 mexidas, mas não surtiu efeito. Mudou a tática inicial de 3 zagueiros, voltou para lá a tática convencional com os alas, porém o time não melhorou. Na realidade, acho que até piorou mais ainda, como a gente viu. Acho que o professor está perdido mais que a gente. O que vocês acham? E já que estamos falando dele, vamos ouvir o professor Emerson Ávila, que tenta explicar o que aconteceu nesse atropelo do Ipiranga. Segundo o treinador, faz parte do futebol. Fala, professor. Uma estreia trágica, né? Que foi muito mal, não tem como a gente colocar nenhum pano quente em cima da situação. Jogamos muito aquém do que poderíamos oferecer. É óbvio, sem tirar os méritos do adversário, que soube explorar as nossas dificuldades e conseguiu fazer um jogo muito bom.
mas muitos erros da nossa parte, difícil até explicar tanta coisa que aconteceu hoje. Temos que analisar o jogo com muita calma, pensar nas possibilidades que temos pela frente, mas hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma das piores partidas, não vou dizer nem do tempo que eu estava no Londrina, da minha participação como treinador. O time foi muito mal, mas faz parte do futebol, né? Faz parte, o negócio é entender que o campeonato é um campeonato que, ao mesmo tempo, são 19 rodadas, 2 já se foram. Precisamos reagir, precisamos melhorar primeiro o desempenho. Haja vista que também no primeiro jogo não tivemos um desempenho muito satisfatório. Tivemos algumas perdas aí ao longo da semana que nos trouxeram algumas indefinições, algumas dificuldades para escalar a equipe. Mas, independente de qualquer coisa, nada justifica a péssima atuação da equipe hoje, não. Nossa, feio demais, gente, feio demais. E o treinador falou que tinha que falar, né? Mas não falou nada. Aquele papo dele é que sempre vai melhorar, que a culpa não é dele. De quem, então? Não adianta. É o gerente da casa, ele que vai responder por isso. Mas não tem jeito, né? Mas a torcida daqui a pouco vai começar a se cansar desse discurso aí e vai exigir que joguem bola, né? Tem que, no mínimo, estar organizado, né? Mas a equipe não tem como se ajustar também perfeitamente com uma gestão administrativa tão horrível, tão cheia de problema. Ninguém tem segurança nenhuma, os jogadores, né? Tem que estar no mínimo alguma coisa organizada, né? O torcedor vai entender o técnico. O técnico tentou, né? Mas isso está longe de acontecer, né? Quanto mais o Ávila mexia no time, pior ficava. Mas a gente torce sempre para dias melhores pro Tubarão e pros seus torcedores. Beleza, meus irmãozinhos, ó. E o CSA, que foi vaiado em casa depois de um empate sem graça contra a Ferroviária de Araraquara. O time perdeu na estreia e agora empata em casa. A torcida de Maceió é grande e forte, viu? Ela vai reagir. Beleza. Falando de torcida, né? Falando de pessoas, eu queria dizer, né, pro brasileiro aí, médio, sofredor, que tem seu time do coração aqui na Série C e que tá sem dinheiro e que quer conhecer a Estátua da Liberdade, olha lá, não precisa ir pra terra do tio Patinhas, não. Em Maceió tem uma e isso não é brincadeira. Em Maceió existe uma Estátua da Liberdade que é muito mais do que uma simples réplica. Ela é um esboço oficial feito pela Fundição Valdosne, a empresa que construiu a Estátua da Liberdade Real Americana. Foram feitos 2 modelos, em escalas diferentes e menores, provavelmente para servir de base para a estátua grande principal. Um deles veio para o Brasil, inicialmente para o Rio de Janeiro, mas não chegou nem a ser instalada na cidade e seguiu para Maceió. E a outra réplica está em nada mais, nada menos que nas margens do Rio Sena, por trás da Torre Eiffel, na capital francesa. É surreal, não é? É, Paris e Maceió, uma aí, ó. Um do lado da outra, né? Mas Maceió é demais, viu? Eu já tive lá várias vezes, fui na Praia do Francês. Mas sem saber, eu volto esse ano pra lá, quando avançar as fases finais, pra ver um jogo pegar fogo lá em Maceió e aproveitar, pegar uma pra prainha também, né? Demais mesmo, gente. Agora, vou voltar pro futebol aqui, ó. O jogo foi ruim, né? Contra a Ferroviária. Foi muito ruim. O atacante o Yuri Tanque, ele abriu o placar cedinho, aos 3 minutos. E todo mundo achou que seria aquela noite pra eles. Mas depois o time caiu de rendimento e o empate veio, né? É isso, Cícero. O que você acha? É isso só, viu, belezão? O ataque do CSA, ele não está eficiente, ele está ineficiente. Ele não tem um jogo consistente, ele não pressiona a saída de bola do adversário, enfim. O CSA, infelizmente, não vem bem nesse torneio de temporada. Vamos aguardar agora para ver se ele melhora, mas tá difícil torcer pro time azulino. Ah, Cícero, tá fácil não, né? E pra quem eu sei que não tá fácil também, é pra Amanda, que eu tenho certeza que tem um coraçãozinho azul ali que palpita diferente em um dia como esse. Fala aí, Amanda, o CSA precisa mostrar mais nessa Série C, não precisa? Olá, gente, é o pessoal da Terceirona. Olha, o CSA empatou no domingo, no estádio Rei Pelé, empatou em casa contra a Ferroviária de São Paulo. A torcida não ficou nada satisfeita e queria um desempenho melhor do Centro Esportivo Alagoano. Olha só, o CSA saiu na frente, logo aos 3 minutos, num passe de Lucas Marques, Yuri Tanque chutou e marcou aí o primeiro gol pro Centro Esportivo Alagoano e ainda teve um lance polêmico. Isso mesmo, Marquinhos foi derrubado na área, mas a arbitragem
arbitragem não marcou a penalidade, marcou impedimento. Logo aos 27 minutos, aí o CSA sofreu um revés, sofreu um gol da Ferroviária marcado pelo zagueiro Jackson. No segundo tempo, o CSA voltou melhor, numa jogada de Miqueias, livre de marcação, o jogador acabou jogando a bola para fora e não foi feliz na finalização. O técnico Christian de Souza fez alterações, colocou Alan Pedro, Marlon e Eric, e assim a Locomotiva empurrou até o final esse empate e saiu com um pontinho do estádio Rei Pelé. E olha, logo depois da partida, o técnico Christian de Souza, em entrevista coletiva, falou que o CSA está num momento de reconstrução, que caiu uma bomba atômica no clube no primeiro trimestre e que, com o tempo, com paciência, o CSA vai conseguir curar aí as mazelas da radiação dessa bomba atômica. Isso mesmo, o CSA está contratando, ainda vai contratar mais, segundo a presidente do clube, vai chegar também um executivo de futebol, enfim, e o técnico acredita que nas próximas partidas já vai ser sentido aí o reflexo dessas mudanças. É isso, agora é aguardar aí a semana de preparação e a próxima partida contra o Londrina na segunda-feira, dia 6. Eu volto com vocês, meninos. Mas eu só queria fazer um comentário aí, Amanda, sobre o lance do pênalti. Vamos parar da gente se apegar em penalidade não assinalada, pênalti não marcado. Isso, time torcedor que se apega a isso, esquece que o jogo tem 90 minutos, não é só aquele momento, né? Quer dizer que precisa muito do pênalti para reverter resultado. O CSA tem que fazer com a bola rolando, tem 90 minutos para resolver o problema, e não aquele segundo em que um pênalti não foi marcado. Tá errado, tá, mas assim, tem que jogar de outro jeito, independente disso. O juiz errou, foi pênalti, mas e aí? Vai fazer o quê? Na Série C, gente, vamos lembrar, o VAR só vem na segunda fase do campeonato e nas finais. E eu queria só fazer um comentário aí do que falou o professor, né? Ele, na verdade, usou um truque velho, na verdade, um truque político, né? O do tava pior antes. Só que, horas, se ele é o mandatário agora, é ele que tem que resolver os problemas e não ficar falando que caiu uma bomba, que vai demorar para reconstruir o time. As rodadas estão passando e, se bobear, vai para a Série D mesmo e corre risco de voltar pro limbo do calendário ano que vem e seria uma catástrofe. Tristeza de um, alegria de outros, né? Mas você vai estar triste, viu, Belezão? Por quê? Porque o CSA não vem bem. Porém, o adversário do CSA, o CRB, está muito contente. Os torcedores do CRB estão contentes com a má fase do CSA. Mas agora, quem vai falar com a gente é a Amanda. Amanda, conta aí para nós o que o torcedor Nicolas Vasconcelos acha dessa situação do CSA. E o que você acha que vai melhorar, se vai continuar do jeito que está. Vamos ver também se a diretoria dá uma reconstruída aí no time, né? Vamos ouvir a Amanda. Nicolas, diga pra gente o que você espera do CSA esse ano. Espero que o CSA melhore, né, a situação que ele está. Infelizmente estamos na má fase, mas assim como fizeram em 2019, de subir da Série C para a Série A, espero que esse ano a gente possa passar por cima de toda essa dificuldade que a gente está passando no time e que a gente possa melhorar. Nicolas, é esperar, né? É esperar, é torcer, é ter esperança, não pode desistir, né? Ser torcedor modinha é fácil, né? Eu quero ver pegar o time no coração e seguir com isso pra frente, né? Só ir na hora que a parte tá boa, não adianta, tem que acreditar no time quando ele estiver embaixo, em cima, pra poder ir pra frente. O Nicolas tá certo, é de gente que nem o Nicolas que o CSA precisa. Vamos torcer pro ano que vem, que ano que vem o Maceió receba um clássico de milhões, CRB e CSA pelo Brasileirão na Série B. Ou na Série C, né? O CSA cai também, mas vamos torcer pra ser bom pra todo mundo e o CSA subir. Seria muito legal pra gente. Beleza, gente. Chegou a hora. O Londrina vai receber em casa o CSA. O jogo é no Estádio do Café na próxima segunda, 20 horas. Um bom programa pra segunda-feira. Um jogo de dois times que precisam se recuperar e deixar pra trás a má fase. É isso aí, belezão? O Londrina vem de um vexame na derrota por 4-0 pro Ipiranga e o CSA empata em casa, devendo muito futebol. Se os dois times entenderam a gravidade da situação, é para ser um jogo pegado, onde cada centímetro do campo vai ser muito disputado. E o mais legal desse jogo realmente é só quando a bola rolar. A gente até poderia apostar no Londrina, nossas fichas, né? Mas, mesmo jogando em casa o jogo passado, o Londrina não foi bem. E agora o Londrina joga de novo em casa e recebe o CSA. Eu quero ouvir da Amanda como é que foi o treinamento da semana, se treinou forte, se está bem preparado e como está o CSA animado com a volta do Thiago Marques, o homem gol da temporada. Quero ouvir você, Amanda.
Eu tô de volta, meninos, e olha, a semana de preparação do Centro Esportivo Alagoano foi intensa, foi puxada, foi pesada, sim, porque precisa vencer na próxima segunda-feira na partida contra o Londrina, segunda-feira, dia 6, para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA quer marcar os seus 3 pontinhos, quer conquistar a sua primeira vitória, porque empatou no último domingo com a Ferroviária e tinha perdido contra o Ipiranga na estreia da Série C. A preparação foi intensa, a expectativa para essa próxima partida é da volta do Thiago Marques. A assessoria já tinha confirmado que Thiago Marques deve voltar na segunda, porque já está, inclusive, integrado ao elenco. Lembrando que o Thiago Marques é o goleador, é o artilheiro do clube, com 9 gols aí na temporada. O goleiro David já voltou, já foi relacionado para a última partida. Ele também estava em recuperação. Agora falta apenas retornar o atacante Alisson Faria, que ainda está no DM. O CSA está no mercado, está procurando jogadores que se encaixem à realidade do clube e ao estilo da Série C, e vamos ter aí novidade aí nos próximos dias ainda também. Lembrando que a equipe que iniciou a última partida pelo CSA foi com Tomazella, Lucas Marques, Almir Luan, Bruno Cardoso e Dalpian, Pedro Favela, Juninho Valora e Gustavo Xuxa, Marquinhos, Vitor Leque e Yuri Tanque, que inclusive marcou o gol da partida contra a Ferroviária. Bom, gente, essas são as informações do CSA. Eu volto em breve com mais novidade. Até lá! Bem, como sempre, né, muito bem informada a nossa Amanda. Uma coisa legal que o time vem mexido, hein? Muitos reforços, o principal deles é a volta do atacante Thiago Marques, que pode ser o diferencial no sucesso da equipe, né, que a gente vinha falando que o CSA não tinha. Mas o homem de frente faz muita falta e não pode ficar de fora de jeito nenhum. O torcedor até melhora as suas esperanças. E fica melhor a esperança mesmo, né, com a volta desse atleta aí. Mas vamos chamar agora também o nosso jornalista que cobre o Londrina, o nosso querido Valmir Martins. Fala aí, Valmir! O elenco do Londrina Esporte Clube juntou os cacos e trabalhou firme ao longo da semana em busca da recuperação nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Vem de goleada sofrida contra o Ipiranga, 4-0 no último domingo, no Estádio do Café, e está em busca da primeira vitória nesta terceirona. E o técnico Emerson Ávila tem alguns problemas. Primeiro, resolver o sistema defensivo. Nos últimos 4 jogos, 14 gols sofridos. 2 jogadores estão no departamento médico e Ávila espera contar com eles. O experiente centroavante Daniel Amorim com uma contusão muscular e a mesma situação envolvendo o volante / lateral esquerdo Pedro Cacho, que precisa voltar, já que Jefferson, o único da posição no elenco, sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Ipiranga. Se Pedro Cacho estiver à disposição, vai para o jogo improvisado e Daniel Amorim precisa voltar. O Londrina não tem um centroavante de ofício no elenco e espera contar com seu camisa 9 em busca da primeira vitória na competição. Segunda-feira, 8 da noite, Estádio do Café, diante do CSA de Alagoas. Só pra reforçar o que o Valmir falou, realmente, né, eu sempre vejo futebol assim, que um bom time começa pela defesa, né, por mais que seja clichê, quando você não toma gols e de repente você faz um gol naquela partida, isso significa 3 pontos, né? Então tá realmente difícil de acreditar no Tubarão, a coisa não tá boa. Jogando em casa, a gente deveria estar esperando uma vitória por um bom placar ou até mesmo um empate, mas ninguém sabe como que tá a cabeça desses jogadores que vão de novo tentar encarar a torcida e virar a página da goleada que sofreram aí na semana passada. Beleza, meus irmãozinhos. Ó, vamos torcer pra ser um jogão, né? Um jogo de recomeço, um jogo em que a superação dos atletas, a superação da equipe técnica, que tudo fique melhor pros dois times. São 2 times de tradição, é muito legal se eles puderem se recuperar. Mas também pode ser um jogo mais desesperador ainda, né? Vamos torcer isso, porque é lá no Estádio do Café, segunda-feira, 20 horas. E você é o nosso convidado pra acompanhar tudo desse duelo aqui no terceirona.com e nas redes sociais Terceirona Oficial. Beleza, gente? Vamos nessa, meus irmãozinhos. Quero convidar você e a nossa equipe para analisar o campeonato inteiro. Como a Série C está nesse exato momento. Vamos falar dos jogos da rodada passada e dos próximos jogos. E atualizar você sobre tudo que tem a tabela do campeonato. Vamos nessa? Bem, meus irmãozinhos, vamos lá então. Vamos passar rapidinho só para refrescar a memória dos jogos da segunda rodada da terceirona. Muita coisa bacana aconteceu e eu queria contar, para quem não pôde acompanhar todos os jogos, que nessa rodada nós tivemos bons placares e muitos gols. Vamos lá com a gente. Foi doideira, belezão. Além de ter que mudar o local de jogo de última hora da Arena Castelão pro Nhozinho Santos, devido a reformas no gramado, o Sampaio Corrêa ainda teve que correr atrás do placar para buscar um empate em casa contra o Figueirense. 1-1.
Nem me fala, hein, João? O ABC tomou 3 do Náutico em casa, no Frasqueirão. Maior novidade, a maior tristeza que com esse resultado, o nosso vitorioso e glorioso Marcelo Cabo, treinador e sua comissão técnica, não suportaram a pressão e foram demitidos. Meus irmãozinhos, a cobrança na Série C é muito alta. Já são 2 técnicos demitidos em 2 rodadas. No São José, o China Balbino também não resistiu e caiu depois da derrota por 2-1 para o Confiança na segunda-feira. Deixa eu falar então do time sensação do Atlético de São João del Rei. Mais uma vitória, dessa vez contra o frágil Remo, que ainda não se encontrou na competição. Foi 3-1 pro time mineiro. Teve esse jogaço também, hein, João? Entre São Bernardo e Tombense, foi um espetáculo. O Tigre do ABC fez um segundo tempo espetacular e fez 4-2 no Gavião Carcará. Uma grande vitória do São Bernardo. Vale olhar também, pessoal, para a Ferroviária, que foi até Maceió, empatou com o CSA, encarou de igual para igual o time de Maceió, lá no estádio Rei Pelé. O jogo terminou empatado 1-1. E a Locomotiva já está com 2 resultados de empate. E o CSA fez 1 ponto agora e anteriormente tinha perdido para o Ipiranga lá em Erechim. E o Londrina, que depois de uma semana mais tranquilinha, assim, nas questões políticas, né, estabilizou um pouquinho por lá, ele viu o time ser goleado pelo vice-líder de Ipiranga. Um massacre. Dias depois do clube estourar a SAF. Quer dizer, a torcida não popou a nova diretoria. Um horror, né? 4-0 pro Canarinho em cima do Tubarão. Então vamos falar do belo Botafogo da Paraíba, que depois de ganhar a primeira fora em casa do Floresta, ficou só no empate em 1-1 jogando no Almeidão contra o Caxias. O Grana do Povo tinha tomado um amasso do Atlético, o time sensação da primeira rodada, e agora volta para casa com 1 pontinho só. Bom mesmo foi pro Volta Redonda, pro Voltaço, belezão, que ganhou do time do Ceará, do Floresta, por 2-1, lá no Raulinho de Oliveira. O Verdão do Ceará sofreu a segunda derrota, já está preocupado, está lá na rabeira e o ano passado quase não escapa. Vamos ver esse ano como vai ser a situação do Floresta. E na segunda-feira, gente, 2 jogos encerraram a segunda rodada. Lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar, o Ferroviário empatou por 2-2 com a Cidinha. Foi um jogo muito equilibrado, cheio de emoção, divertido de assistir, fantástico. Excelente para uma segunda-feira à noite, foi fantástico. Gente, a segunda rodada foi um espetáculo, né? 31 gols. Quem quer gol vem pra Série C mesmo, é bonito de ver. Mas vamos lá, meus irmãozinhos, eu queria trazer pra vocês um fato curioso aqui, que não é nenhum lugar para os nossos ouvintes conhecerem, ou dica gastronômica. Eu queria contar pra vocês que tem 3 times que já foram campeões da Série A, mas que também jogaram a Série C. Sabiam disso? Então, o Fluminense, o Bahia, o Guarani já estiveram na Série C. É um passado que já tá longe pra esses times, mas que tá na história deles, né? Inclusive o Fluminense, quando subiu da Série C pra B, assim, era o Parreira no técnico. E foi no tapetão, assim, mudaram a regra no fim do campeonato pro Fluminense subir também. Mas já ficou lá pra trás isso, né? Mas imagina você indo pro estádio, lá em São João del Rei, pra assistir o Atlético contra o Fluminense. Será que essa máquina de fazer gols que tá o São João del Rei ia conseguir enfrentar o Fluminense do Diniz? E essa teoria dele de ir pra frente, de destruir, será que se abrisse as pernas pro Atlético lá em São João del Rei ia dar conta? Gente, mas vamos ver assim, quem começou mal nesse campeonato, hein? Quem tá lá embaixo na classificação? Olha, tem time aí que tá tremendo na base, né? O Remo é um deles, né? Que perdeu outra vez e já tá na lanterna por enquanto, né? É hora do Leão voltar a rugir, acordar, né, João? E o Remo tá repetindo a campanha do ano passado e começando mal a Série C. Tem que reagir logo. Outro que precisa acordar é o São José, né? O Zequinha, que também não tem nenhum ponto até agora. No ano passado, só pra lembrar, o time gaúcho foi longe, não subiu por pouco, mas nesse ano a coisa não tá andando lá no sul. Lá na zona de rebaixamento tem também o Floresta, lá de Fortaleza, outro time que perdeu até agora, as 2 rodadas, né? O time cearense vai receber a Ferroviária de Araraquara nesse sábado. É a chance de acordar em casa, né? Para completar essa zona de rebaixamento, a gente ainda tem o Londrina, que tem 1 ponto só e um saldo de -4, depois que o Ipiranga passou por cima dele. Belezão, essa campanha do Londrina é uma decepção. Como o Valmir contou para nós aqui no programa passado, alguns problemas que afetam o clube estão refletindo dentro de campo. Não podemos esquecer que o Londrina já caiu da Série B para a Série C o ano passado.
Beleza, gente, ó. Chegou aquele momento de falar alguma coisa que não seja de futebol, né? E que tem a ver com um dos times da Série C, mas não com futebol diretamente. Eu queria falar pra vocês da cidade de Tombos, que é uma cidade muito pequena, quase na divisa ali com o estado do Rio de Janeiro. É muito simpática essa cidade acolhe o time da Tombense. E o mais legal é que o nome dela mesmo, como ela possui cachoeiras, ou seja, tombos d'água, acabou sendo chamada assim. O outro fato curioso é que a cidade perdeu habitantes ao invés de ganhar. Na década de 40, a cidade tinha 14 mil habitantes e hoje tem apenas 8 mil. É muito esquisito, né? A cidade tá diminuindo. Então vamos lá, vamos olhar agora para a terceira rodada, a rodada de logo mais, que você acompanha não só aqui no nosso programa, mas em todas as nossas plataformas. Quem joga, quem busca reabilitação e quem vai continuar a boa fase. Vamos aos confrontos desse fim de semana, então. Vai ser um jogão, hein? Náutico e Ipiranga lá nos aflitos. Os dois elencos vão embalados, meu. Vai ser legal demais poder ver esses times tirarem a prova de quem é a melhor equipe. Belezão. Com esses jogos adiados, a rodada começa com uma partida. O Confiança recebe no Batistão, lá em Aracaju, no Sergipe, a Tombense, de Minas Gerais, lá de Tombos. O Dragão arrancou bem e agora o Gavião Carcará vai buscar a sua recuperação. E esse meu jogo aqui também é um jogo complicado, cara. O Floresta volta pra casa pra receber a Ferroviária de Araraquara, né? Lá no Presidente Vargas. É sábado, então a Ferrinha empatou 2 vezes, enquanto o Floresta só perdeu. Alguém aí vai conseguir tirar os 3 primeiros pontos? No próximo duelo, Belezão, acho que os dois times estão com um desempenho mediano. Nada de espetacular e nada de tão ruim assim. O jogo cheira empate mesmo. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Figueirense recebe o Aparecidense e essa partida rola lá no campo do Figueira, no estádio Orlando Scarpelli. Agora, gente, esse é um jogo legal mesmo, meus irmãozinhos. Um jogo de ver do começo ao fim, né? Botafogo e Remo, lá no Almeidão de João Pessoa. O Belo, ele venceu na abertura e empatou na segunda rodada, né? Pode, com uma vitória, dar uma boa encostada no pelotão de cima. E agora já o Remo não, cara. O Remo tá na correria pra arrumar a casa. É um jogo muito bom de se ver. São muitos fatos pra gente botar à prova desse embate e saber se o Remo se acorda pra vida ou se o Belo vai pra cima e se garante, né? Fechando a terceira rodada. No domingo, às 7 da noite, tem líder em campo. O Atlético vai receber o ABC na Arena Sicredi. O Esquadrão de Aço tá com tudo, 100% na terceirona, hein? Do outro lado, o Elefante tem novo técnico e reforços. Vamos ficar de olho nesse jogaço. João, e o ABC tenta reagir, assim como esses dois times aqui, o Londrina e o CSA, que jogam na segunda-feira lá no Estádio do Café. O Tubarão quer fazer as pazes com a torcida, depois da goleada que sofreu pro Ipiranga. O Azulão, que também não venceu, vem pra cima. E no último jogo da rodada, o São Bernardo recebe o Ferroviário do Ceará, lá no 1º de maio, no ABC Paulista. O Bernô tá feliz, bem embalado e vai com tudo. Se acontecer os 3 pontos em casa, o São Bernardo é mais um time que confirma a boa fase. A segunda rodada mostrou pra gente os times que estão mais estáveis e os times que permanecem estáveis lá embaixo, né? Mas tudo é possível mudar, né? São 2 rodadas só, ainda muita coisa pode acontecer. Mas eu tô muito entusiasmado pra ver os times que estão com 100% de aproveitamento agora, ver se eles vão conseguir segurar isso e se vão manter essa régua lá em cima, né? E ver também se os times que têm tradição, que estão lá no fundo da tabela, vão conseguir se recuperar e mostrar um futebol melhor do que mostraram até agora, né? É isso aí, meus irmãozinhos. Fiquem por aí, viu? Porque o terceirão tá só começando. Que beleza! Vamos agora para os destaques dessa rodada. Foi uma semana cheia, com movimentação inclusive no comando técnico. E os times que se preparam para manter a invencibilidade no campeonato da Série C. É isso aí, Belezão. Hoje eu que começo. Vamos aqui trazer o primeiro destaque da semana. Vamos falar da primeira demissão na terceirona. Não deu 2 rodadas e o primeiro professor já entrou na dança das cadeiras, hein, João? Cícero, é isso que eu sempre falo. Nas divisões inferiores e times como o ABC, que tem tradição e torcida, não se dá tempo nem material humano para os treinadores. Só para você ter ideia, o Marcelo Cabo caiu com apenas 10 jogos no comando do mais querido. Nesse período, foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória, ou seja, um aproveitamento aí de 23,3%. É difícil demais segurar um técnico hoje em dia no futebol brasileiro, né, Belezão?
João, é isso mesmo, né? Tem que ter resultado mesmo, porque a torcida não quer sair de casa pra assistir o time perder, não quer sair de casa pra chorar. Todo mundo quer assistir vitória. E começa a perder demais, não tem jeito, vai mudar. É o campeonato mais importante desses times na Série C, né? É o brasileiro, tem o melhor resultado financeiro pra eles. O que fato é que eles têm que começar o ano com técnicos já adaptados e cuidando da equipe. O ideal é, no final da temporada anterior, já vir um técnico que dure. E é o primeiro, viu? O campeonato vai trazer novidades pra gente também. Do ano passado foram 7, 8 que mudaram. Todo ano é assim. Cícero que tá acompanhando isso com a gente, ele sabe. Não é, Cícero? Futebol brasileiro é assim mesmo, beleza, Mijão? Quando não tem quem culpar, culpa o treinador. É mais fácil demitir o treinador do que demitir toda a comissão técnica ou todos os jogadores. Então demite-se o treinador. Mas é uma prática do futebol brasileiro e todos já estão acostumados. Mas é bom quando o treinador recebe, né? Que às vezes nem isso. E a questão dos treinadores estrangeiros, essa é uma maneira simples de fazer o futebol, porque na gíria aí estão dizendo que eles vêm para fazer a limpeza dos clubes, mandar jogadores acomodados, o pessoal da comissão técnica não trabalha, meio que fazer uma faxina. É isso aí, tá tomando conta do futebol brasileiro, mas nossos treinadores são muito bons, os estrangeiros não vão durar muito tempo por aqui não. Pois é, hein? A segunda rodada acabou com a demissão de outro técnico. Na segunda-feira, o São José perdeu em casa pro Confiança e trocou de comando. Foi a segunda derrota em 2 jogos. E o China Balbino saiu e veio o Pingo. Ele que teve uma carreira importante como jogador, jogou no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo e vem para sua segunda passagem como técnico do Zequinha. E como o jogo com Volta Redonda foi adiado, ganhou uns dias a mais aí para trabalhar com o elenco. É complicado demais, né, gente? Mas assim, vamos passar agora então pro nosso próximo destaque, nosso segundo destaque hoje, e eu quero falar de times que até agora na Terceirona tá tendo 100% de aproveitamento. Eu estou falando do Volta Redonda, do Ipiranga, do Atlético. São 3 times apenas que ganharam as 2 primeiras rodadas. João, essas equipes têm o que de diferente das outras? Belezão, eu acho que cada equipe tem uma peculiaridade, né? O Volta Redonda, desde o ano passado, tem estado bem e sempre disputa com muita força a Série C, né? Esse ano eu acho que não seria diferente. O Ipiranga, na verdade, pra mim que foi uma grata surpresa, né? Antes da Série C, o Ipiranga tinha ganhado do Guarani com Y de Bagé, lá na primeira fase do Gauchão, e depois só foi ganhar de novo 2 meses depois. E isso não é piada. Foram 2 meses de diferença entre uma vitória e outra. E a segunda vitória foi em cima do Porto Velho por 2-0. E do nada, na Série C, que em tese é pra ser mais difícil que os estaduais, os caras têm um desempenho deste tamanho. O que você acha disso, Cícero? João, é uma coisa que não dá pra gente entender, né? As equipes trocam de competição e mudam totalmente o comportamento. No caso agora, eu queria te falar do Atlético. O Atlético já está com desempenho nessas 2 rodadas muito bom. Os jogadores jogando muito bem. A gente até imagina que tem jogadores aí do Atlético que poderia tranquilamente disputar a Série A do brasileiro. Mas Série A é Série A e Série C é Série C. Vamos lá, vamos aguardar para ver mais resultados. Gente, o Atlético é líder. E o Ipiranga, que é vice-líder, tem a mesma pontuação. O mesmo saldo de gols. O time mineiro só é líder por questão disciplinar, tem menos cartão amarelo. O que eu queria ver é se esses 2 times aí se enfrentassem, né? Agora, como é que seria? Mas eles só vão se enfrentar na última rodada, dia 25 de agosto, na 19ª rodada da primeira fase. Mas é um embate que valeria a pena a gente assistir, né? O fato é que até o final da rodada muita coisa vai mudar e a gente não vai saber quem vai conseguir manter regularidade, porque a regularidade depende de elenco, depende dos jogadores não se machucarem, depende dos salários estarem pagos, dos atletas felizes da vida pra jogar. Tem tanta coisa pra acontecer durante o ano, durante essa primeira fase, né? Então até agosto a gente vai assistir isso. Mas o fato é que é muito bonito ver resultados e tantos gols assim, como esses 2 times estão proporcionando para quem vai assistir o jogo no campo, quem assiste pela televisão, e pros torcedores de cada um, né? Mas sem esquecer também, belezão, do Volta Redonda, né, que tem 100% de aproveitamento, mas os 2 times aí que estão sendo os times sensações, vamos dizer assim, são o Ipiranga e o Atlético, né, e o legal é que se tudo continuar bem, a gente pode até ver um embate para quem vai ser o líder da Série C. E agora eu queria passar pro nosso último destaque de hoje, que não daria para ser diferente, falar do cara que fede a gol, vamos falar do atacante, do camisa 9 do Atlético e matador na Série C, Jonatas, o cara tá calibradíssimo.
Calibrado, João? Põe calibrado nisso. O atacante do Mineiro tem 4 gols na Série C e marcou nas 2 partidas que jogou. E ele já vem do estadual com 7 gols. Ou seja, ele tem 11 gols esse ano. Cara, ele tá perdendo pro Pedro, do Flamengo, que tem 14 gols esse ano. Quer dizer, é um sucesso. Assistir um show do Atlético hoje é ver gol. Quem gosta de gol pode entrar pra assistir. Agora, Cícero, o Jonatas não é tão novinho assim, né? Já rodou muito o time aí e tá mais perto do fim da carreira do que do começo. Conta aí pra gente, Cícero, a história dele. Não tenha dúvida, já passou pelo Cruzeiro, pelo Torino da Itália, já foi pro Real Sociedade, já jogou no Hannover da Alemanha, já jogou pro Elche da Espanha, para o Náutico, a Inter Limeira, ou seja, da Europa até o interior do Brasil, ele conhece de tudo. Então, eu acho que não tem como ser muito diferente, não. Vai fazer mesmo uma Série C incrível e ajudar demais essa equipe a pular direto para a Série B. O Atlético joga contra o ABC, que vem com um novo técnico, né? Quem assumiu lá o cargo do Marcelo Cabo foi o Roberto Fonseca. E se bobear, o nosso atacante já faz mais uns 2 aí só para ficar tranquilo. Será que vai ter gol do Jonathan nessa rodada, gente? Vamos ver. João, não vai ser fácil não, viu? O ABC tá trocando de técnico e vai jogar com um time que tá na ponta da tabela e arrasando, e vai jogar ainda lá na casa deles. É um negócio complicadinho pra eles. Mas, meus irmãozinhos, muito obrigado. Esses foram os nossos 3 destaques da segunda rodada que vão influenciar muito o que vai acontecer na terceira rodada. É isso aí, meus irmãozinhos. Esse foi mais um programa incrível do Terceirona. Muito obrigado para nossa equipe por mais essa produção. E para você, do outro lado aí que nos ouve toda semana, um grande abraço. É isso aí, belezão? Valeu, Cícero, valeu, amigos. Um abraço caloroso e vamos que vamos. Seja seu time na ponta de cima ou na ponta de baixo da tabela, vem com a gente no Terceirona. Belezão, João e amigos, um grande abraço para todos. A gente se vê a semana que vem. Conto com vocês para que a edição da semana que vem seja mais incrível que essa. Tamo juntos! E a Terceirona vai ficando por aqui. A terceira rodada da Série C vai vir com tudo. E aqui no Terceirona.com você acompanha os jogos, a preparação dos times, a opinião do Belezão, a opinião dos nossos jornalistas e, é claro, muita informação em tempo real nas nossas redes sociais e plataformas de podcasts. Terceirona Oficial, lembre-se disso. Acesse aí e curte e compartilha tudo do seu time do coração. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.